nossos amigos aí do Facebook, o nosso público. Vamos com mais uma mensagem aqui para abençoar o nosso dia. Hoje um sábado abençoado, hoje já são 14, de janeiro de 2023. É com muita alegria que hoje nós queremos trazer aqui uma mensagem. E é a primeira parte de uma mensagem. As mensagens que nós iremos deixar gravadas, nós vamos dividir em partes e essa é a primeira parte de uma mensagem que eu quero deixar. Um assunto muito interessante que com certeza vai edificar a sua vida. Que já nós deixamos um abraço para quem vai compartilhar, para quem vai assistir esse vídeo, tá bom, querido? Sem delongas, hoje a mensagem tem como título Como ter o mesmo sentimento de Cristo. Repetindo, como ter o mesmo sentimento de Cristo. Está baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11. Nós iremos apenas ler o versículo 5, tá? Para que não fique muito extenso, e no desenrolar da mensagem a gente vai lendo os outros versículos. Mas que a gente, para ganhar um tempozinho, tá? Vamos ler só esse primeiro versículo que diz: de sorte que haja o mesmo sentimento em Cristo Jesus, que houve também em Cristo Jesus, tá? Então nós estamos falando aqui de uma carta. Eu vou dar primeiro aqui um panorama, um contexto histórico de uma carta escrita por Paulo na segunda viagem missionária, quando ele estava na prisão. É uma das cartas famosas que é chamada Cartas da Prisão. Então Paulo estava preso e pela mão de Epafrodito, ele enviou essa carta para que chegasse até Filipe, tá? Foi a primeira igreja da Europa, a primeira igreja implantada na Europa pelo trabalho missionário de Paulo. Então, Filipos era a capital da Macedônia, uma cidade romana, fundada em 386 a.C. por Alexandre Magno, pai de Filipe. E o tema central dessa carta é alegria. Se você for se deleitar, se você for meditar, a gente vai descobrir isso, que o tema geral é alegria, tá? A carta ela é totalmente cristocêntrica e nela nós aprendemos que a alegria se está em conhecer a Cristo, entendeu? E propagar o Evangelho. São duas vias que traz bastante alegria para o cristão. Então, como ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus? A igreja do Senhor Jesus, independentemente das lutas e da adversidade, Paulo, e como também naquela época, Paulo está ensinando que a igreja deve ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tá? A palavra aqui, quando nós vamos procurar sentimento, significa o mesmo entendimento, ser sábio, ser modesto. A alegria de Paulo era independentemente das circunstâncias. Ele começa lá no capítulo 1, versículo 2, que ele fazia ação de graças, ele adorava a Deus, ele dava glória a Deus pela vida de todos. Não era situação nenhuma mudava o coração de Paulo, ele continuava firme. E olha que a prisão, nesses tempos aqui, a pessoa ela era colocada em um buraco.
Imagine a vida de alguém preso num buraco para fazer as suas necessidades, para comer e ainda ter que manter a mesma alegria. Isso é fenomenal, isso é sobrenatural. Só alguém cheio do Espírito Santo de Deus é que acontece essas coisas e que entende essas coisas. Aí, queridos, o versículo 6, vamos para o nosso primeiro ponto. Olha o que diz: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o sentimento de Cristo Jesus, tá? Sendo em forma de Deus, ou seja, divino não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, usurpação é algo tomado pela força. Algo tomado pela força. Roubo quando se tem algum prêmio. Então, não teve por usurpação ser igual. Esse igual está se referindo à quantidade e à qualidade. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Cristo ele não tirou proveito de si mesmo. Ele poderia, em momento de angústias, em momento de dificuldades, quando foi afrontado, quando foi maltratado, usar o poder divino para, de repente, aniquilar ou maltratar os seus amigos. Mas Cristo ele não agiu dessa forma, tá? Ele não teve, ou seja, ele abdicou de todos esses poderes divinos. Porque Jesus, uma coisa muito difícil de entrar na mente das pessoas, que Jesus era Deus. Ele era Deus. Também não é errado dizer que Jesus é o Filho, entendeu? Jesus ele é Filho. Mas ele era divino. Ele era 100% homem e 100% Deus. E aqui eu coloquei uma referência, ela é grande, Hebreus 1:3, que diz: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, está falando de Cristo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus da majestade nas alturas. Então veja só, Cristo era a expressa imagem de Deus, o esplendor da sua glória. Ele sustentou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas olha o sentimento dele aqui, ele não tirou proveito de si mesmo. Tem pessoas que eles abusam da sua autoridade, eles têm excesso de autoritarismo, eles pisam nos outros, porque na verdade ele não tem essa característica de humildade, de mansidão. Dificilmente uma pessoa não tem como ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a vida dele é aproveitar-se das fragilidades dos outros. Então, Cristo ele cumpriu o seu propósito, ele foi até o fim, mantendo essa postura e essa compostura. O versículo 7, só a primeira parte diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo. Em outra tradução diz: aniquilou-se a si mesmo. Então, quando ele esvaziou-se a si mesmo, a palavra que esvaziar, no grego significa abrir mão da sua igualdade. Abriu mão da sua igualdade. Inclusive, a segunda coisa é que ele abriu mão da sua natureza. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele abriu mão da sua natureza, tá? Dessa natureza divina, digamos assim, desse estado de glória, desse estado de poder. Por quê? Porque Cristo ele tinha uma missão aqui na terra. Então, o sacrifício pela humanidade precisava de alguém que tivesse a natureza divina e alguém que tivesse a natureza humana. E aí diz a Bíblia que ele esvaziou-se de si mesmo. Quer dizer, ele abriu mão da sua igualdade, abriu mão da sua natureza divina, tá? Para poder sentir aquilo que os homens sentem, para poder olhar para o ser humano. Era necessário que alguém tivesse na forma humana para entender o ser humano.
Era necessário que alguém sentisse essa dor, né? Essa situação humana mesmo, para que pudesse realizar a vontade de Deus. O versículo 7 tem muitos ensinamentos, diz assim: tomando a forma de servo, tá? Servo vem do grego doulos também, que significa aquele que se rende a outro. Então Jesus Cristo, ele se rendeu à servidão. Né? Ele se rendeu aquele que se rende a outro, ou seja, terceiro, ele se rendeu à vontade do Pai. Ele se rendeu à vontade de Deus. Será que isso, fazendo uma aplicação para as nossas vidas, olha só como é super interessante isso. Você não é conhecido por Deus pela sua capacidade, pela sua habilidade, pela sua inteligência. E às vezes nós não entendemos como certos seres humanos conquistam muito de Deus, crescem muito. Mas existe uma diferença aqui. Nós precisamos nos render à vontade de Deus. E aí, na maioria das vezes, quando nós estamos crescendo, quando nós estamos chegando a outro patamar, nós começamos, entendeu, a fugir da vontade de Deus, a não render-se à vontade de Deus. Que diz Romanos 12, versículo 2, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, então por que não se render a ela? Então, nós precisamos, se Cristo se rendeu à vontade de Deus, imagine nós precisamos nos render à vontade de Deus, porque Ele é o exemplo, Ele é o nosso maior exemplo. Lucas 9, 23 está dizendo o seguinte: dizer a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia toma a sua cruz e siga-me. E esse render-se, esse negar-se, existe algumas coisas envolvidas, né? O nosso eu, os nossos impulsos, a nossa vontade, o nosso querer. Tem gente que canta tão alegremente, né? Meu querer é tão somente o teu querer. Mas muitas vezes o nosso querer, ele sobrepõe a vontade de Deus, e aí as coisas não começam a funcionar. Então, amado, como ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Como ter o mesmo sentimento pela obra de Deus, pela igreja do Senhor, que a Bíblia diz que Cristo, Efésios capítulo 5, 5 ou 6, diz que nós devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então aqui traz um grande exemplo. Ele se rendeu para salvar a igreja, para trazer a salvação necessária, a redenção necessária. Então, nós, para crescermos diante de Cristo e de Deus, nós precisamos ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento. Cristo fez tudo para que o Pai fosse exaltado. Cristo mesmo falou que não vinha fazer a vontade de si mesmo, mas a vontade do Pai. Então, se a gente compreender isso, né, nós vamos alcançar os nossos objetivos e o nosso propósito. Deixa eu dizer uma coisa, hoje está tipo assim na moda falar muito de propósito. Quero realizar meu propósito, como eu faço para realizar meu propósito? Isso não é errado, tá, queridos? Isso não é errado, mas veja só, o propósito, ele não começa quando você adquire as coisas, quando você começa a receber as coisas. O propósito começa quando você esvazia-se de si mesmo. Quando você começa a se esvaziar de si mesmo,
né? A Bíblia diz: despojai-vos do velho homem, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então, quando nós começamos a tirar os lixos que comprometem a nossa alma, quando nós começamos a fazer uma purificação, uma limpeza interna, aí sim, eu acredito que começa a ser realizado o propósito de Deus na nossa vida. Se você está com a mentalidade de apenas acumular, cuidado. Mas eu preciso primeiro ter forças para tirar os impedimentos que estão dentro de mim, que estão comprometendo a minha vida, para poder realizar o propósito. Não é quando você começa a acumular bens, dinheiros ou alguma coisa, não. O propósito começa quando você tem força para permitir que Cristo realize uma grande mudança na sua vida. Então fica essa palavra aqui. Tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A igreja precisa disso, as pessoas necessitadas precisam disso, de nós, tá? E aqueles que estão à sua volta. Amém, querido? Essa foi a primeira parte. Tenha um dia abençoado. Fique com Deus. Medite nessa passagem. Aí está o texto. Curta aí. Compartilhe. Quem sabe, né, na calada da noite ou algum horário, alguém vai ouvir essa mensagem e a sua vida vai ser transformada. Amém? Quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, essa palavra diante de Ti, Pai. Não sou nada, não sou eu que faço e realizo, é Tu quem faz, Pai. É Tu que tem todo o poder, é Tu que dirige, é Tu que fala, é Tu que transforma. Em nome de Jesus, abençoa todos os nossos ouvintes, nos dá um dia abençoado, na graça de Deus. Amém. Fique com Deus, querido.